Boa tarde, olá a todos. Hoje estamos aqui para mais um bate-papo. Toda semana nós temos a nossa live, momento que a gente tira para responder dúvidas. A gente sempre traz temas interessantes e aí a gente recebe muitas perguntas e é para isso que estamos aqui hoje. Vamos falar sobre terapia injetável para prevenção na saúde. Muita gente sabe do que eu tô falando, o que é terapia injetável, e muita gente pode não saber. Então a gente vai começar por aí. Antes da gente responder as perguntas, vamos entender do que estamos falando, o que é terapia injetável e se realmente ela pode ajudar na prevenção, para quem que é, para quem que não é. Vamos entender. Primeira coisa é que terapia nutricional injetável é a forma de repor para o corpo vitaminas, minerais, nutrientes, aminoácidos de forma injetável, seja endovenoso na veia, seja intramuscular no glúteo, no bumbum. Quando a gente está falando da terapia injetável, nós estamos falando, na verdade, da via de administração. O que muda aqui é a forma como a gente vai aplicar. Da mesma forma que hoje muitas pessoas já suplementam, tomam vitaminas, tomam suplementos que compram prontos, às vezes na farmácia, compram prontos em lojas de suplementos. Seja vitamina, seja um aminoácido, seja um mineral. Exemplo, vitamina C com zinco, a gente encontra na farmácia. Vitamina D, a gente encontra na farmácia. Cromo, a gente também encontra esse suplemento. A gente pode tomar ele oral, em cápsula, por exemplo, em gotas, seja sublingual. A gente pode também administrar para o corpo de forma injetável. Então, isso é uma terapia injetável. Tem pessoas também que falam soroterapia, mas soroterapia é um termo que não é um termo correto, né? É um termo leigo. Tudo bem algumas pessoas falarem soroterapia, às vezes a gente até fala porque é a forma como as pessoas entendem, os pacientes entendem, mas a soroterapia, na verdade, ela significa uma aplicação de soro endovenoso. Esse soro, ele pode ser puro, ele pode ser com alguma substância. Então, eu posso utilizar um soro só para hidratar e eu posso utilizar esse soro como um veículo para aplicar um medicamento, uma vitamina, um antioxidante, um aminoácido, um antibiótico. Então, a terapia injetável, às vezes, ela causa muitos burburinhos. Como se fosse uma coisa de outro mundo, como se fosse uma novidade, como se fosse uma coisa que pode trazer problemas para a saúde das pessoas. E a grande verdade, gente, é que nós estamos falando de uma via de administração. O que eu quero dizer com isso? A via de administração, seja ela oral, seja ela sublingual, seja ela na pele, cutânea, seja ela injetável, subcutâneo, seja injetável no músculo, no glúteo, seja endovenoso, ela vai ser escolhida por alguns critérios. Independente do que vai ser aplicado, independente se eu vou tomar um antibiótico, se eu vou tomar uma vitamina D, por exemplo. Então, em que situações a gente vai optar por uma via injetável ou indicar a via injetável para o paciente? Exemplo, uma pessoa está desidratada, está vomitando, ela tomou em casa um remédio para cortar o vômito, um Dramin, um Plasil, não parou de vomitar. Tudo que ela come, ela põe para fora. Já tem 2, 3 dias que ela está assim, tá com diarreia, tá desidratada. Adianta eu continuar fazendo isso? Não. Eu vou precisar dar uma medicação para cortar o vômito na veia, injetável. Vou precisar hidratar essa pessoa de forma injetável. Outro exemplo. O paciente está com infecção, ele já tomou antibiótico em casa, comprimido, não respondeu, está piorando o quadro. Exemplo, está com uma pneumonia, está piorando, está com uma infecção de urina, está piorando. Às vezes é precisar internar e tomar um antibiótico injetável. Então, a via de repor, seja um medicamento, seja uma vitamina, seja um antioxidante, seja um nutriente para o corpo, essa via ela pode variar de acordo com o objetivo, de acordo com a estratégia. E por que na grande maioria das vezes a gente acaba indicando para o paciente fazer uma suplementação injetável, fazer a terapia nutricional de forma injetável? Porque tem várias vantagens nisso. A primeira delas é a adesão.
Quem aqui não tem um monte de potinho em casa de suplemento, de vitamina, de alguma coisa que às vezes até mandou manipular, foi no médico, o médico teve todo o trabalho de passar ali uma receita detalhada, você manipulou, mas tomou uma semana e parou. Ou toma 2 dias, esquece de tomar o restante. E às vezes tem que tomar 2, 3 vezes ao dia. O paciente sente desconforto para tomar se forem muitas cápsulas. E tem também o aspecto da absorção. A absorção de uma vitamina, de um suplemento, quando a gente faz oral, ela é baixa, ela é uma média de 30% a 50% daquilo que a gente toma que vai ser absorvido. Tem variações, tem situações que vão piorar muito mais essa absorção, como de um paciente bariátrico, como de alguém que está com algum problema de gastrite, por exemplo, de inflamação no intestino, de desabsorção, de desbiose. Isso tudo pode piorar a absorção. E já tem substâncias como a vitamina B12, por exemplo, que tem uma péssima absorção oral. A vitamina D, ela costuma também não ter uma absorção oral tão boa. Alguns pacientes vão conseguir suplementar e melhorar, outros não vão e vão precisar fazer de forma injetável. Então, a gente pode indicar para o paciente por uma necessidade, ou seja, ele não está respondendo bem de forma oral, ele não está aderindo, ele não está absorvendo. Isso é uma necessidade, ou seja, o paciente não tem opção, ele tem indicação de fazer, ou ela pode ser também uma escolha. Hoje a gente tem muitas pessoas que já conhecem como elas são. Tem muitos pacientes que chegam na conta e falam, eu vim porque eu sei que eu tenho a opção de fazer a minha suplementação de forma injetável e eu prefiro, porque no dia a dia eu esqueço, eu não lembro de tomar as minhas cápsulas, eu quero ter uma resposta melhor, uma absorção melhor, uma resposta mais eficaz. E o paciente pode optar por isso? Claro que pode, com avaliação médica, com a avaliação do profissional, caso não encontre nenhuma contraindicação, que é muito rara, inclusive, não existe uma contraindicação formal, a não ser que o paciente tenha problemas de hidratação, tenha restrição de volume, a gente pode optar por fazer intramuscular, mas é muito difícil alguém ter uma restrição de não poder tomar algo injetável. Entende que eu estou falando agora de via de reposição e não do que eu vou aplicar. Estou falando da via injetável. Pode ser endovenoso, pode ser intramuscular, pode ser subcutânea. Muito difícil o paciente ter essa restrição. Ela vai acontecer, por exemplo, eu não vou poder aplicar endovenoso se o paciente não tiver acesso. Às vezes um paciente oncológico que está com muito inchaço, que já furou várias vezes, não consegue acesso. Ou um paciente que tem pouco músculo, às vezes um idoso, bem caquético, bem sarcopênico, ou seja, com pouca musculatura. Às vezes eu não vou poder aplicar um intramuscular, mas posso aplicar um endovenoso. Então, cada caso vai ser avaliado com critério, mas na grande maioria das vezes, nós, jovens, adultos, adolescentes, adultos saudáveis ou com boas condições de saúde, mesmo tendo alguns problemas de base, a gente não vai ter contraindicação de fazer algo injetável. E aí, o que vai ser aplicado é que vai, então, variar de acordo com cada objetivo, cada paciente, cada indicação, de forma personalizada, tá? Eu quero aqui também falar por que é interessante que a gente pode utilizar a terapia injetável para prevenção. A grande verdade, gente, é que a nossa saúde, a gente deve cuidar dela todos os dias. E, infelizmente, na rotina que a maioria das pessoas vive, dormindo mal, comendo mal, sem atividade física, se hidratando mal, com estresse, isso tende a prejudicar por si só a absorção de nutrientes, que às vezes a gente, nem se tivesse uma alimentação extremamente adequada, a gente hoje não consegue absorver tudo da alimentação, imagina não tendo isso. E aí, com o passar do tempo, essa falta de nutrientes vai prejudicando a saúde, vai prejudicando a qualidade no processo de envelhecimento. Letícia, mas por que você está falando de envelhecimento? Eu tenho só 28 anos, eu tenho 40 anos, preciso me preocupar com o meu envelhecimento? Tenho 50 anos, mas me sinto jovem. A verdade, gente, é que desde o dia que a gente nasceu, estamos envelhecendo. É um processo contínuo. Durante muito tempo, o nosso corpo, ele dá conta de muita coisa, ele dá conta de se virar na falta de vitaminas, ele dá conta de se virar na falta de aminoácidos, mas chega uma hora que ele não vai dar essa conta mais. Então,
quanto antes a gente começa a cuidar da saúde de forma contínua, de forma preventiva, melhor vai ser a nossa saúde e qualidade do nosso processo de envelhecimento. E é óbvio que a gente vai usufruir disso no momento presente, não é algo que eu vou fazer agora de tratamento, de suplementação e só vou me beneficiar quando eu tiver com 60, 65 anos. Não, eu me beneficio agora. Eu vou dormir melhor, eu vou ter mais disposição, minha imunidade fica mais fortalecida. Vários outros benefícios, benefícios para minha saúde emocional, para minha saúde muscular, cognitiva. São vários aspectos que a gente pode trabalhar e a nutrição injetável, a terapia injetável é uma escolha da via de reposição de aplicação, tá? Uma dúvida que tem aqui pra gente responder. Quais são os sintomas de alguém que precisa de vitaminas? Meu Deus, quem não precisa de vitaminas, tá? Mas claro, como que a gente vai identificar? A gente vai identificar principalmente na hora de avaliar se esse paciente tem queixas de cansaço, de falta de energia, dores no corpo, dor de cabeça com frequência, alterações no sono, ou dificuldade de pegar no sono, ou ficar acordando na madrugada. Quem tem muita ansiedade, muito estresse, quem tem compulsão alimentar, quem sente muita fome, quem sente fraqueza muscular, fraqueza nas pernas, quem está com a memória ruim, com cansaço mental, com queda de cabelo, com unha fraca, quebradiça, com pele seca, com flacidez, com dificuldade de ganhar massa muscular, massa magra, com dificuldade de perder peso. Todos esses são uma lista que a gente pode colocar, que são sinais de falta de vitaminas. Claro, a gente pode também complementar a avaliação clínica, a anamnese detalhada, com exames de sangue, que vão identificar alguns pontos que às vezes a gente não tem certeza na história clínica. Muitas vezes a gente já tem certeza de muita coisa na história clínica do paciente. Outras a gente vai confirmar com um exame complementar, tá? Em quanto tempo vou ver resultado da terapia injetável? Isso varia, gente. O resultado da terapia injetável, ele não é imediato e instantâneo. O paciente pode ter uma sensação de melhora, uma sensação de bem-estar, uma sensação de mais disposição depois de uma aplicação, com certeza. Mas é sempre um tratamento. O mais adequado é que a gente faça numa frequência específica para cada caso, com uma variação de combinações de vitaminas, de minerais, de aminoácidos, de antioxidantes, de ativadores da produção de energia celular. O ideal é que não tenha uma repetição e nem um exagero na frequência. Quero até pausar um pouco aqui para falar o seguinte. Ontem saiu no Fantástico, não sei se vocês viram, saiu no Fantástico uma reportagem, obviamente, para causar drama e polêmica, e eles pegaram somente casos de pessoas que tiveram reações por excesso de vitaminas. E eu quero falar aqui que o excesso de vitamina, ele pode acontecer até com quem come cenoura demais todos os dias. Já vi uma pessoa muito amarela, quase laranja, às vezes a palma da mão vermelha, parece uma cenoura, você olha pra ela, ela parece uma cenoura, uma mão. Isso pode acontecer, porque ela come demais cenoura, aquela mandioquinha, mamão. Então, se essa pessoa todos os dias come isso, ela pode ficar com a pele amarela por excesso de vitamina A. De beta-caroteno. Então, isso pode acontecer com a alimentação. Pode acontecer com quem toma cápsula também. Pode ter intoxicação, excesso de selênio com quem come castanha do Pará. Pouca gente sabe disso. Isso não acontece com nenhuma outra castanha. Com a castanha de caju, com amêndoas, com nozes. Mas com a castanha do Pará, se você come todos os dias mais de 1 ou 2 unidades de castanha, você pode ter excesso de selênio, que não é bom. A falta de selênio é péssima. O excesso também não é bom. E olha só, aí parece que só a terapia nutricional injetável causa excesso de vitaminas. Não, mas pode causar? Pode. Se imagina que eu falo para o paciente aplicar 2 vezes na semana, aplicar toda semana, e toda vez eu aplico um combo de um monte de vitaminas iguais, toda vez ele repete aquilo dali. Aí é exagero. Aí eu tô colocando coisas que meu paciente não precisa, tô misturando um monte de coisa que não deve ser misturado. E tô fazendo numa frequência desnecessária.
Até porque quando a gente faz injetável, e essa é uma das grandes vantagens e benefícios da terapia nutricional injetável, quando eu consigo otimizar, não tô falando da deficiência, se eu tenho um paciente com vitamina D de 14, às vezes eu vou ter que aplicar uma vez no mês a vitamina D até ele passar de 40, de 50, e aí eu posso espaçar um pouco mais. Mas vamos considerar que eu quero otimizar, eu quero manter níveis otimizados. Às vezes eu vou aplicar uma vez a cada 2, a cada 3 meses a mesma substância. A vitamina D eu aplico hoje, às vezes eu vou aplicar daqui a 2 meses, daqui a 3 meses a vitamina D de novo no meu paciente. Porque eu quero manter níveis otimizados, níveis ótimos. Não quero intoxicar e não quero deixar o meu paciente deficiente de vitamina D, por exemplo. Mesma coisa com a vitamina B12. Eu apliquei, meu paciente atingiu níveis ótimos de 800, 900, 700. Eu quero manter ele assim. Eu posso aplicar de novo daí a 3 meses, daí a 2 meses e meio. Então, eu tenho uma combinação de substâncias que eu posso fazer com o meu paciente em outras aplicações. Às vezes, a gente começa fazendo um tratamento a cada 15 dias. São raras as situações que vão precisar de aplicação semanal. Às vezes, um paciente mais debilitado, oncológico, por exemplo. Mas, quando eu quero tratar outras questões, geralmente a gente começa quinzenal, faz 1, 2, 3 meses quinzenal. Depois, mensal já é suficiente para eu manter o meu paciente saudável, otimizado. Então, que cuidados a gente deve ter com o lugar que você busca para cuidar da sua saúde, com o profissional, com a equipe que vai cuidar de você. Você precisa ter segurança, adquirir segurança nesse profissional e saber também que o objetivo dele ali é te ajudar da melhor forma. É cuidar da sua saúde com segurança e com o tratamento mais indicado e mais adequado também. O problema não é a terapia nutricional injetável. O problema não é a via de administração. O problema não é a vitamina também. Todo mundo pode se intoxicar, se comer demais, se tomar cápsula demais e se também aplicar injetável demais. É claro e é óbvio isso. Sobre o tempo, né? Respondendo, eu comecei a falar da pergunta e foi para outro assunto, mas o tempo médio da gente ter uma resposta é de 1 mês a 1 mês e meio, que o paciente iniciou o tratamento, ali ele já consegue ver uma resposta mais significativa e que permanece por um período maior no organismo dele. Claro, é um tratamento, então essa melhora, essa resposta vai progredindo com o tempo. Quais são as vantagens da terapia injetável? Eu já falei várias aqui durante o nosso bate-papo, mas a principal vantagem de todas, é a absorção de 100%, a biodisponibilidade do ativo e do nutriente de 100%. Com isso, o paciente tem uma resposta muito mais rápida, uma absorção melhor, uma eficácia terapêutica mais rápida. E a gente consegue uma resposta melhor. Hoje, infelizmente, todos nós, seres humanos, somos imediatistas. Você leva 4 anos para decidir buscar o tratamento, mas na hora que você busca, você quer estar bom em 1 mês. Você tá com cansaço, com fadiga, com falta de energia, com falta de vitalidade há 1 ano e meio. Mas no dia que você decide buscar o médico, buscar o profissional, buscar a clínica, você quer estar bem em 1 mês. Você não quer ficar tomando cápsulas, fórmulas 2, 3 vezes ao dia, passar 3 meses, voltar para um acompanhamento, falando, eu tô ainda não senti diferença, ainda não melhorei muito. Não quer. Então, de todas, essa é a principal vantagem. Claro, além de ser uma terapia extremamente segura, porque se uma terapia injetável, qualquer reposição injetável não fosse segura, isso não ia existir na medicina. Não ia existir no hospital, não ia existir na farmácia, não ia existir nas vacinas, não ia existir em lugar nenhum. Então, sim, gente, o injetável ele é seguro. Não tem o porquê de ter medo desse terrorismo. Porque é agulha, porque é injeção, porque vai na veia. Que bom que vai na veia. Que bom que a gente tem essa vantagem, essa oportunidade, que é exatamente o que possibilita a grande vantagem da terapia injetável. Além de ser segura, além de ser prática, hoje muitas pessoas querem praticidade no cuidado da saúde, trabalham, são empresárias, às vezes trabalha em 2 lugares, trabalha e estuda, e quer praticidade, né? Às vezes até pessoas jovens, de 28, 25, 30 anos, que já pensam na longevidade, no envelhecer com saúde, com qualidade de vida, com bem-estar, que hoje optam por uma saúde, por praticar atividade física, por escolhas mais saudáveis para se cuidar, também querem escolher e optar pela reposição injetável. Quais são os nutrientes usados, gente? Aqui é uma lista enorme, tá? Eu vou citar alguns aqui para dar exemplos.
mais ação clínica feita de forma bem detalhada e também com a fase do tratamento. Às vezes o paciente chega e fala assim, doutora, eu quero saber tudo que você vai me aplicar, que você vai aplicar no meu tratamento. Eu falo, nem eu sei. Eu sei o que eu vou aplicar agora, no início, no primeiro, no segundo mês. Depois, a gente vai reavaliar, vamos avaliar na consulta, às vezes vamos complementar com o exame, para entender como você está respondendo e o que precisa ser ajustado, né? Se fosse uma fórmula matemática, um Ctrl+C, Ctrl+V para todo mundo, era fácil. Mas saúde não é assim. Medicina não é uma ciência exata, saúde não é uma ciência exata. Então, a resposta do paciente, a evolução dele com o tratamento é o que vai determinar o que vai sendo aplicado ao longo das sessões seguintes, dos meses seguintes também, tá? Mas de vitaminas, por exemplo, a gente aplica vitamina D, vitamina K, vitamina E, vitamina A, vitaminas do complexo B, B1, B2, B5, B6, B9, B12 na forma ativa, que é a metilcobalamina. Diferente da cianocobalamina, que não é tão bem absorvida pelo corpo e muitas pessoas, inclusive, não têm uma enzima para metabolizar ela. Aplicamos selênio, zinco, magnésio, cromo, vitamina C, esses que eu falei antes são minerais. Aplicamos também coenzima Q10, por exemplo, que é uma substância que participa no processo de produção de energia dentro das nossas células, que é fundamental para as nossas células funcionarem de forma otimizada. Aplicamos vários aminoácidos como inositol, teanina, triptofano, metionina, que vão melhorar neurotransmissores, a parte emocional, que vão ajudar também numa melhora da saúde muscular, da saúde óssea, da saúde cognitiva, comportamental. Então, é uma lista muito ampla de substâncias, de nutrientes, de antioxidantes, alfa-lipóico, por exemplo, cúrcuma. Existe uma grande gama de ativos e substâncias e nutrientes para o corpo que podem ser aplicados endovenoso ou intramuscular, ou das duas formas. E sempre vai ser definido de acordo com a estratégia e o objetivo traçado de tratamento para o paciente, tá? Então, eu quero que nossa conversa aqui, esse nosso bate-papo, chegue para mais pessoas. Eu quero pedir que você compartilhe essa live, esse conteúdo, para a gente ajudar mais pessoas a esclarecerem, a não ficarem com informações erradas, não ficarem com informações confusas. Infelizmente, a mídia, muitas vezes, eles querem uma notícia que vai provocar alarde, que vai provocar sensacionalismo, que vai provocar burburinho. Eles não estão ali preocupados com a saúde de ninguém, em como esclarecer as pessoas da forma correta. Não é esse o objetivo, mas o nosso objetivo aqui é isso, é esclarecer, é tirar todas as dúvidas e é possibilitar que cada pessoa possa tomar a melhor decisão para a sua saúde, buscar o melhor acompanhamento, o melhor tratamento e de certa forma, né, ser participante aí do seu processo de saúde, de prevenção, de bem-estar, tá? Então, mais uma vez, eu quero agradecer todo mundo que tá aqui ao vivo, que participou, que comentou, que fez pergunta, que compartilhou e continua acompanhando. A gente tá aqui toda semana para conversar sobre saúde e bem-estar e tirar as dúvidas de vocês.